Quero cumprimentar, então, os nossos sabatinados de hoje, o doutor Antônio Saldanha Palheiros, doutor Joel Pacionic, sejam bem-vindos aqui nessa comissão. Também o nosso presidente José Maranhão, nossos colegas e colegas senadores. Eu tenho duas perguntas iniciais dirigidas aos dois sabatinados e depois uma individualmente para cada um. Vou passar a ler, então, as perguntas. O direito de acesso à justiça é um dos mais caros e fundamentais ao pleno exercício da cidadania no Estado democrático de direito, de modo a constar expressamente no rol do artigo 5º da Constituição Federal, mais precisamente no seu inciso 35. Por sua vez, foi a Emenda Constitucional número 45 de 2004 responsável pela inclusão do inciso 78 do artigo 5º da Constituição Federal, a fim de positivar no texto constitucional o direito fundamental à razoável duração do processo judicial e administrativo. Direito esse que igualmente se extrai do princípio do devido processo legal em sua dimensão substantiva no artigo 5º, na linha 54 da Constituição Federal. Em seminário organizado pelo Conselho da Justiça Federal para discutir o tema da lentidão da justiça brasileira, averigou-se haver cerca de 100 milhões de processos judiciais tramitando atualmente no país e defendeu-se, então, a mediação e a arbitragem como meios de reduzir esse assoberbamento do judiciário. Nesse sentido, e tendo em vista os princípios constitucionais e supracitados, qual é a opinião de Vossas Excelências sobre, então, a mediação e a arbitragem e sobre a morosidade que acontece aos processos judiciais? O que poderia ser realizado a fim de se efetivar o direito fundamental ao pleno acesso à justiça? A segunda pergunta, que é comum aos dois sabatinados, é o seguinte: a jurisdição constitucional mostra-se como peça capital na manutenção do princípio da separação dos poderes e dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Preceitos esses imperativos na conformação do direito do Estado Democrático de Direito a partir da segunda metade do século XX. Nesse sentido, exerce o Poder Judiciário um papel ímpar na defesa dos direitos fundamentais e, principalmente, dos interesses das minorias, dado o caráter contramajoritário de boa parte de suas decisões, o que se reforça ainda mais no contexto do chamado ativismo judicial. Nesse contexto, qual é a opinião de Vossas Excelências sobre o papel desempenhado pelo Poder Judiciário na garantia dos direitos fundamentais e na defesa dos interesses dessas minorias? A pergunta agora direta ao doutor Joel. Muito em breve entrará em vigor o novo Código de Processo Civil, o CPC, e qual é a expectativa de Vossa Excelência em relação ao impacto do novo regramento na celeridade do Judiciário, em geral, e se do STJ em particular? Desculpe aqui. Em algum ponto, Vossa Excelência entende que a nova legislação processual deixa a desejar? Se em algum ponto Vossa Excelência acha que a nova legislação deixa a desejar? E o que Vossa Excelência achou da recente alteração que trouxe de volta o duplo juízo de admissibilidade dos recursos especiais? Ao doutor Antônio Saldanha Palheiros, a seguinte pergunta: consta no seu currículo vitae que Vossa Excelência já foi presidente da Comissão de Aperfeiçoamento e Qualidade do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em fevereiro de 2013, a fevereiro de 2015. Poderia Vossa Excelência esclarecer aos membros dessa comissão as principais atividades desenvolvidas naquele colegiado? Que desafios, na sua opinião, o Supremo Tribunal de Justiça enfrenta atualmente nessa seara? E quais as experiências positivas do TJ do Rio de Janeiro poderiam ser absorvidas
por esse tribunal. Então, presidente, seriam essas os meus questionamentos aos dois sabatinados. Muito obrigado. Concedo a palavra ao doutor Ilan Paciornik, Senhor presidente, pela ordem. Responder às formulações feitas pelo senador Blairo Maggi. O senhor me permite, senhor presidente, uma sugestão a Vossa Excelência? Pela ordem. Muito obrigado, senhor Excelência presidente. tem a palavra pela ordem. Agradeço a Vossa Excelência. Então, somente uma sugestão, como tem sido a praxe nessa comissão, se o senhor estiver de acordo em aquecer a solicitação para abrir a votação para aqueles parlamentares já se considerarem devidamente instruídos após a exposição de ambos eminentes indicados, já se manifestem pelo voto e possam seguir nas demais atividades. Muito obrigado. Acredito que nessa comissão essa deliberação, essa decisão já se tornou jurisprudência. Foi assim que procedemos em relação a todas as outras sabatinas procedidas aqui, de forma que quem do plenário já se considerar satisfeito com as exposições dos sabatinados pode procurar a cabine de votação e marcar o seu voto. Com a palavra, o doutor Ilan Paciornik para a sua resposta. Acho que é lá que vai votar. Tá bom, tá ativo. Meu caro senador Blairo Maggi, meus cumprimentos. A primeira pergunta, Vossa Excelência aborda com muita propriedade a questão da morosidade da justiça, das modificações introduzidas pela emenda 45, principalmente quanto à exigência constitucional da razoável duração do processo, afora todos os mecanismos de acesso à justiça. A realidade que se apresenta hoje é realmente assim preocupante, porque nós vemos o Poder Judiciário em todas as suas esferas assoberbado de processos, talvez muito isso fruto de uma cultura da litigiosidade que predomina no Brasil. Nós temos um dos maiores índices de judicialização de processos no mundo, se compararmos com outros países, outros sistemas, sem dúvida nenhuma, o Brasil hoje é o campeão. Nós temos que enfrentar, penso, essa questão justamente com esses meios alternativos de solução de controvérsias, como mediação, arbitragem e conciliação, que nos países desenvolvidos são muito utilizados. Nos Estados Unidos, por exemplo, muito se utiliza da mediação, ou seja, não se vai ao judiciário, porque também o acesso à justiça nos Estados Unidos é muito caro também. Então isso, mas para a cultura dos americanos isso funciona. Eu acho que realmente para nós, para o sistema brasileiro, nós teríamos que fortalecer, evoluir nos mecanismos alternativos de composição de litígios, arbitragem, conciliação e mediação. Não sei se Vossa Excelência está satisfeito.